Fala galera, Vitor aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje para falar de Lakers, vai falar de Lakers e Minnesota. Como tá na própria thumb, né? No próprio título, a gente vai dar uma analisada taticamente no que foi essa defesa do Lakers, nas melhorias que tivemos. Antes de começar o vídeo, passando aqueles recadinhos padrão para vocês. Lembre do like, se inscrever no canal, de ativar as notificações. Esses três passos são de extrema importância. Conto com vocês e agora bora pro vídeo. Rapaziada, vencemos o Minnesota, voltamos pra série. A gente sabe que se o Minnesota abrisse esse 2-0 aí, ia complicar demais, ia ficar muito difícil, para não dizer impossível, ia ficar muito difícil. Mas graças a Deus vencemos o Minnesota, um jogo com bastante autoridade do Lakers, com muita personalidade, com muita entrega, com muita intensidade, como já era de se esperar depois daquela humilhação que foi o primeiro jogo. Eu acho que dá para usar esse termo. Foi um vexame do Lakers ali, mas que graças a Deus a gente conseguiu superar isso. Vencemos, empatamos a série. Agora os dois próximos jogos lá em Minnesota, lá em Minneapolis. A ver como que o Lakers vai se comportar jogando em um ambiente hostil, né? Fora de casa, mas Deus quiser a gente consegue roubar pelo menos um joguinho lá para voltar no mínimo 2-2 para fazer o quinto jogo em LA, aí sim e podendo encaminhar a série aí. Rapaziada, sobre o jogo de ontem, o que mudou na defesa do Lakers? Até abrindo aspas aqui pro nosso querido Ant-Man, nosso querido Anthony Edwards, ele comentou ontem pós-jogo que ele não estava conseguindo ler muito bem a defesa do Lakers. Ele até comentou, cara, tinha vez que eu pegava na bola, era uma defesa por zona, tinha vez que era uma defesa um pouco mais espaçada, concentrada em marcar o perímetro. Então, o próprio Anthony Edwards não estava conseguindo ler muito bem. Depois que termina o jogo, né, vendo alguns lances novamente, o que eu reparei, uma coisa que a nossa defesa fez ontem, que foi de muita importância e de muita inteligência por parte do Redick. Quando o Anthony Edwards pega a bola, ali, mais ou menos na linha de 3, como tá nessa imagem com o Luka aqui, quando ele pega a bola aí, o Lakers geralmente em outros jogos, ele faz o quê? Ele fecha muito o garrafão e deixa os dois corners meio livre. Foi assim que a gente levou muita bola de 3, tanto do Nas Reed quanto do McDaniels no jogo 1. Ontem, o Lakers estava conseguindo fazer meio que um fake. O que é esse fake? O Lakers ele conseguia ficar no meio termo. O Lakers dava a entender que ia deixar os corners livres. Quando alguém passava a bola, o Lakers conseguia chegar e contestar os arremessos. Em muitos dos lances, nem arremesso teve. Ontem o Minnesota ele arremessou 10 bolas de 3, matou 2. Porque o Lakers não estava deixando espaço, não estava deixando brecha. E isso, o próprio Anthony Edwards teve muita dificuldade de conseguir encontrar esse meio termo, de conseguir encontrar essas brechas. Então ontem o Lakers ele fez o que a gente falou. Marca mano a mano, coloca muita pressão no portador da bola, e se for para levar de 2, leva. Teve alguns lances que o próprio Austin Reeves, que o próprio Luka estava sendo atacado pelo Julius Randle, pelo Anthony Edwards, pô, deixa que pode ser que o cara erre a bandeja, pode ser que você consiga o toco, ou pode ser que você faça uma falta e o cara erre o lance livre. É muito melhor tudo isso do que você pagar, levar uma bola de 3 e o jogo desandar. Que foi literalmente isso que aconteceu no jogo 1 e tiveram esses ajustes pro jogo 2. Muito importante esses ajustes, muito importante. A gente cobrava isso ao longo da semana. Parece que o Redick, graças a Deus, conseguiu ter esse entendimento e conseguimos essa boa vitória. Alguns aspectos que eu acho que foi fundamental. O próprio Reeves, que é um cara que geralmente é muito explorado na defesa, a gente viu em alguns lances o Reeves, cara, marcando duro, conseguindo pressionar, dando estilo. Não foi tão fácil passar pelo Reeves, isso é fundamental. Se o Reeves conseguisse manter esse nível de defesa que ele teve ontem em outros jogos, caramba, o nosso teto defensivo aumenta demais. O Gabe Vincent, outro ponto, entrou bem no jogo o Gabe Vincent, tanto na questão ofensiva, mas principalmente defensiva.
Gabe Vincent que ele foi contratado para ser esse defensor de perímetro, esse cão de guarda, marcar os armadores adversários. E ontem ele conseguiu fazer isso. Até acho que ele poderia ter jogado mais minutos, mas nos que jogou foi útil, tanto no ataque quanto na defesa. É um cara experiente, é um cara encorpado, o Gabe Vincent, né? Não é tão alto, mas ele é um cara que você vê que tem um corpo legal, tem um físico legal, aguenta levar a trombada. Então foi muito importante a defesa, a intensidade que o Gabe Vincent trouxe no jogo de ontem. Outro ponto, Luka Doncic. A gente, desde que o Luka chegou no Lakers, a gente fala, ele não é esse defensor frágil que todo mundo falava. O Luka é um cara como o próprio Andrei fala, né? Um cara maçudo. Um cara que tem um corpo grande. É difícil passar pelo Luka, cara. É difícil. Ontem, em muitos momentos, a gente viu o Luka marcando o Anthony Edwards e dificultando muito aqueles drives, aquelas infiltrações dele. Então, mais um ponto que fez a nossa defesa ontem melhorar. Outro ponto foi a defesa sensacional que o LeBron fez no jogo todo. Sim, teve alguns lances que o próprio Julius Randle ele conseguiu se crescer para cima do LeBron. Até teve, mas no geral esse trabalho sujo do garrafão ficou muito por conta do LeBron. O LeBron que dos nossos alas ele é o mais alto. O LeBron tem aproximadamente 2,6, 2,8. Ele é o mais alto dentre Finney-Smith, Hashimura, Vanderbilt. Ele é o cara mais alto, então ele que fica geralmente com esse trabalho sujo do rebote, de dar e trombadas ali embaixo. E ontem tivemos um LeBron muito intenso, muito participativo no lado defensivo. Juntando tudo isso, Vanderbilt entrou bem, colocando muita energia em quadra. Bom jogo do Finney-Smith na defesa também. O Finney-Smith ele é um cara que consegue marcar desde o perímetro até o garrafão. Muito importante ter esse cara versátil, ter esse cara flexível. Eu nem acho que o Finney-Smith é um defensor de elite, é um cara de completa excelência, mas eu acho que ele é ok em tudo ali. Marca o perímetro nota 6,5, 7, marca ali o garrafão nota 7,5, 8. Ele é um cara constante defensivamente. Agora, tem que destacar o lado negativo, na minha opinião, que foi a partida do Hashimura. Hashimura na defesa ontem eu não gostei. Achei ele muito desligado em alguns momentos. É que o Hashimura, a sensação que dá, eu acho que nem é uma sensação, é um fato. O Hashimura ele se dá melhor quando ele marca caras mais altos, né? Quando ele marca o Gobert, quando ele marca o Julius Randle. Agora o Hashimura tem muita dificuldade quando é para marcar um cara um pouco mais móvel. O Hashimura não tem tanta essa mobilidade lateral, né? Tem uma cinturinha de cimento, digamos assim. Então, eu acho que esse foi um ponto negativo, o Hashimura e o Jackson Hayes, assim. O Jackson Hayes até hoje eu me pergunto como que esse cara virou jogador de basquete. Porque é impressionante como que parece que ele não tem controle do próprio corpo, como que ele tem dificuldade de dar um toco, de se equilibrar, de erguer os braços e não fazer uma falta. Ontem ele levou um pôster do Edwards, assim, humilhante, cara. Humilhante. O Jackson Hayes realmente não tem a mínima condição e acho que fica por conta disso. Os destaques negativos do lado da nossa defesa ontem, Jackson Hayes e Hashimura um pouco fora de órbita os dois ali, fora de sintonia. E do resto, eu acho que todo mundo contribuiu um pouco. Eu acho que, inclusive, esse cansaço que o Lakers tem em finais de jogos se dá muito pelo fato de não ter um pivô bom defensivo, de não ter peças com uma defesa de elite. Força ao elenco como um todo ter que se doar um pouco mais. O Luka, ele não consegue descansar na defesa. O LeBron idem, o Reeves idem, o Finney-Smith idem. Aí chega no final do jogo, a gente percebeu ontem como que faltou gás, como que o Minnesota quase que deu um calorzinho no Lakers ali, que foi um Deus nos acuda do caramba, mas graças a Deus saímos com a vitória. Agora eu quero saber de vocês. Deixem nos comentários se vocês acham que essa defesa do Lakers é sustentável, se vai dar certo, o que ainda tem que melhorar, o
que precisa ajustar. Deixe nos comentários que eu vou estar lendo, que eu vou estar respondendo a todos vocês. No demais, é isso. Conto com o apoio de vocês nesse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e nos vemos numa próxima. Um abraço, valeu e falou!